Meus caros, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Hoje venho gravar aqui o 6º episódio da minissérie associada ao livro As 12 Regras para um Portugal Mais Justo, do professor Mitar Ribeiro, e venho agora falar da regra número 6, que diz: defenda-se da guerra psicológica da comunicação social contra si, tratando-a como é um tumor maligno da democracia. Já agora, professor, obrigado novamente por me receber aqui e por fazer esta série comigo. E agora a primeira pergunta que eu lhe queria fazer, já agora, vemos por exemplo, e o professor falávamos disto um bocadinho antes de começar a regra, vemos por exemplo o Ricardo Costa, diretor de informação da SIC, que é irmão do nosso antigo primeiro-ministro, e vemos N de exemplos de pessoas associadas a partidos, etc. Vemos o CDS com vários comentadores na televisão, mas depois vemos o Chega com 18% e só agora é que começou a ser chamado para o debate político na televisão. Já vemos a Rita Matias, já vemos o Pedro Pinto, o André Ventura já ia com alguma frequência. A pergunta que eu gostava de lhe colocar é: porquê é que existe uma guerra, tendo em conta que os meios de comunicação, pelo menos os tradicionais, não deveriam ter agenda, deveriam transmitir informação pura e dura, goste ou não do que é, pronto, porque a verdade pode não agradar a muita gente. Obrigado, Alexandre. Nesta maratona das 12 regras chegamos a meio do percurso, mas a luta por um mundo melhor, por uma transformação social, civilizacional que nós necessitamos é longa e, portanto, vamos a meio. Quanto à regra 6, que é esta que trata a comunicação social como um tumor maligno, diz assim: a regra 6, defenda-se da guerra psicológica da comunicação social contra si, tratando-a como é o tumor maligno da democracia. Portanto, eu estou a dizer que a comunicação social é o problema mais grave da democracia. E quando refere o Ricardo Costa e um certo fechamento durante muito tempo da comunicação social ao Chega, a abertura a contragosto, quer dizer que o Chega está a afirmar-se não com, mas contra a comunicação social. Não no sentido de ser contra a comunicação social pelo fim dessa comunicação social, mas pela reinvenção da comunicação social tal como é. E quando eu falo na comunicação social, é evidente que a comunicação social é demasiado ampla e complexa. Pode falar de cultura, de desporto, de outro tipo de atividades, da vida cotidiana, de história e tradições, mas a comunicação social, de tal maneira, se meteu no espaço político, quase se esgota na dimensão política. Ou seja, num certo sentido, quando fala do Ricardo Costa e de outros, nós estamos a olhar não já para jornalistas, mas pequenos políticos frustrados, são mesmo pequenos. Portanto, o sonho deles era serem políticos e provavelmente não conseguem sê-lo, e então fazem-se de jornalistas. Isto tem que mudar. E alguns deles em campanha, não é? Em campanha permanente. Exatamente. É como a Anabela Neves, que foi sempre a 20ª, são 230, 231ª, a deputada 231 do Partido Socialista em efetividade de funções desde o tempo do engenheiro António Guterres, sem nunca ter ido a eleições. Isso é uma pouca vergonha. Mas nós estamos a falar até agora do lado superficial da questão. Mas temos que ir ao fundo da questão, que leva a que se considere a comunicação social o tumor maligno da democracia. Qual é o lado substantivo da questão? É este. Quando nós falamos de democracia, ela tem uma legitimidade, uma fundação, uma origem histórica na contemporaneidade. Por exemplo, com John Locke e, por exemplo, com Rousseau, quando eles explicaram o que é isso do contrato social, que é isso que dá sentido à existência de regimes democráticos. O que é o contrato social? É o contrato que se estabelece entre governantes e governados, em duas partes. Uns cedem uma coisa, outros cedem outra, e esse contrato é selado pelo voto. Portanto, isso é o fundamento da democracia. Quer dizer que, de acordo com o ideal de contrato social, e sem ele não há democracia, entre governantes e governados, tudo o que estiver no meio deve servir essa relação. É para facilitar a comunicação social, de início teve esse papel. Isto é, melhorar ao máximo a relação entre governantes e governados. Mas a partir de um certo momento, sobretudo quando a esquerda tomou de assalto as universidades por aí fora, a comunicação social, sobretudo a partir dos anos 70, com o caso Watergate, e depois a moda espalhou-se pelo mundo, a comunicação social transformou-se de facilitador ou instigador da democracia num dos maiores parasitas da democracia.
Isto é, o seu papel foi subvertido. Isso quer dizer o quê? Aos poucos e hoje isso é mais do que evidente, os governantes deixaram de governar para os governados, mas governam para agradar à comunicação social. Aos jornalistas, diretores de comunicação social, comentadores por aí fora. Portanto, quando um governante faz leis ou toma medidas, ele não está a pensar propriamente em quem o elegeu, mas está a pensar no que vão dizer dele, daí a uns minutos ou no dia seguinte, na televisão, nas rádios e nos jornais. Quer dizer, a comunicação social subverteu o jogo democrático. Mas o mesmo acontece com os governados. Os governados deixaram de ter noção clara de quem são os governantes e do que fazem, porque tudo o que eles percebem dos governantes é-lhes fornecido pelo filtro da comunicação social. Ora, era aquilo que estava a dizer, a comunicação social tinha a obrigação de ser neutra ou imparcial, funcionar com base no princípio da neutralidade ou imparcialidade. A comunicação social pura e simplesmente deixou de ser isso. Isto é, quando o governante é de esquerda, apaga-se tudo o que é mau e sobrevaloriza-se o que é bom. Logo, o olhar do cidadão sobre o governante de esquerda é sempre muito mais favorecido por uma atitude subversiva da comunicação social. Quando o governante é de direita, pode ser muito melhor na prática governativa e na maneira de estar e na atitude face à coisa pública, pode ser muito melhor do que o de esquerda, mas o filtro da comunicação social faz o contrário. Apaga ao máximo tudo o que ele tem de bom e sobrevaloriza ao máximo tudo o que ele tem de mau. Isto é falsificar grosseiramente a democracia. O que é que fez a comunicação social? A comunicação social tornou-se ela mesma um fim em si mesmo, ela mesma a maior parasita do sistema democrático, ela mesma o tumor maligno da democracia. E há uma outra forma simples de explicar isso na tradição europeia, que é olhar para a reforma de Martinho Lutero que fez nascer o protestantismo. É a mesma coisa. Qual era a ideia básica de Martinho Lutero? Deus estava no céu e os fiéis na terra. A ligar o céu e a terra foi criada uma instituição chamada Igreja. Ele olhou para a Igreja e viu que aquilo era um bando de parasitas. Em vez de estarem preocupados em levar a palavra de Deus para os fiéis, estavam preocupados em ter mulheres, exércitos, negócios por aí fora. Isto é, subverteram a lógica de uma instituição que deveria ser espiritual numa instituição sobrecarregada de vícios terrenos. O que é que disse Martinho Lutero? A melhor forma de resolver isto é acabar com a Igreja e promover a relação direta entre Deus e os fiéis. Com isto, ele criou das maiores revoluções religiosas, culturais e morais da história. Quando entregou a relação a Deus aos próprios fiéis, os países luteranos, os países protestantes onde isto aconteceu, foram aqueles onde mais se desenvolveu a autorresponsabilidade. Foram aqueles que criaram essa coisa que a esquerda acha horrível, mas que vive dela sem ela, que é o capitalismo. São os países onde há menos corrupção. São os países onde a autoconsciência do indivíduo, da família, da responsabilidade pelo seu destino é mais forte. Portanto, o que Martinho Lutero fez foi aquilo, no certo sentido, aquilo que nós devemos fazer hoje em relação à comunicação social. Quando Martinho Lutero criticou de forma incisiva, clara, a Igreja dessa forma, a Igreja desapareceu? Não. A própria Igreja luterana renasceu com outro sentido. A Igreja protestante. E a Igreja católica, que tinha esses vícios, mal ou bem passou por uma fase terrível, que foi a Inquisição, mas depois também se reinventou. Ganhou um outro sentido de responsabilidade. E por que raio é que nós não devemos dizer exatamente o mesmo, olhos nos olhos, à comunicação social, aos jornalistas de hoje? Portanto, vocês subverteram a democracia, vocês são o tumor maligno da democracia, vocês têm que se reinventar, ou então o vosso papel não é nenhum. Pelo contrário, é um papel altamente negativo. Agora veja ao limite que nós chegamos. Eu tenho uma vida pessoal, nasci no tempo colonial, vivi um período revolucionário em Moçambique, depois apanhei a continuação da estabilidade política em Portugal a partir de 1980, fiz formação académica para chegar ao cargo político que tenho hoje de deputado do Chega, sujeitei-me a votos. Primeiro foram 400 mil, agora foi mais de 1.100.000 votos e estou aqui e falo com esta legitimidade. Pois pode alguém ter um órgão de comunicação social
pegar num amigo, primo ou sobrinho, pô-lo lá, e ele todos os dias, se quiser criticar-me como ele pode, quer e dá na real gana. Quer dizer, se os jornalistas acham que são uma espécie de seres divinos que criticam, gozam, fazem o que querem aos políticos, os políticos não lhes têm que dar troco? Que crédito é que eu tenho que dar a um jornalista que se comporta desta forma? Por que raio é que o jornalista é superior ao político? Nem sequer muitas vezes tem a legitimidade da formação académica que eu tenho, nem tem a legitimidade eleitoral que eu tenho. Portanto, os jornalistas subverteram de tal maneira o jogo democrático que se acham donos do pedaço, porque todos os dias têm um microfone à disposição, porque todos os dias têm uma câmara, porque todos os dias são vistos por milhares e milhares de pessoas. Mas isto é a negação mais grosseira da democracia. E quando uma pessoa, como nós estamos aqui a conversar, embora hoje seja mais monólogo, mas quando nós estamos aqui a conversar e estamos a dizer coisas lógicas, racionais, morais, democráticas, óbvias, de que é que nos acusam? De populismo. Então Martinho Lutero era um populista desgramado. E quem é que mais está preocupado em acusar-nos de populismo? É a comunicação social. Porquê? Porque subverteu as regras e finalmente aparece alguém, por exemplo em Portugal o Chega, mas pela Europa toda, que diz alto lá. Quer dizer, a comunicação social não é a vaca sagrada do regime. A comunicação social tem que ser criticada e incisivamente criticada. E felizmente nós temos redes sociais, temos canais como o do Alexandre que podemos dizer isso, porque senão isto era uma ditadura pura e dura. Portanto, eu não apareço, mas muito menos apareceria na televisão, muito menos apareceria numa rádio, muito menos apareceria num jornal. E quem são os ditadores donos deste pedaço de forma subversiva, de forma irracional, de forma abusiva? As pessoas da comunicação social. Portanto, isto não é brincadeira nenhuma. E se querem discutir o que é isso do populismo, também discutimos. Quer dizer, a missão deste livro é colocar estas questões de forma simples. Nós podemos às vezes dizer palavras complexas, mas qualquer pessoa com o coração e a cabeça no sítio percebe o que nós estamos a dizer. Qualquer pessoa com o coração e a cabeça no sítio já percebeu que a comunicação social não é fiável, ou pelo menos tem muitas dúvidas sobre o que é o papel da comunicação social. Qualquer pessoa que viveu a comunicação social noutros tempos sabe que não era tão politizada como hoje. Dava mais atenção à cultura, ao desporto, a outro tipo de atividades. E, portanto, há aqui uma subversão das nossas sociedades, há aqui uma subversão do jogo democrático que nós temos que chamar a atenção. Por via do livro, para cada um ler, pensar, nós não estamos aqui a ditar regras a ninguém. Nós estamos a lançar ideias mais ou menos claras, ideias apuradas, que têm um toque provocatório. Mas a única provocação que nós temos neste tipo de debates é fazer com que as pessoas se procurem encaminhar eternamente na busca da verdade. E quem, além do Chega, faz isto em Portugal? Poucos. E a pessoa, quando traduz isto em livro, eles vão dizer que o Chega não tem pensadores, o Chega não tem quadros, o Chega não tem isto e não tem aquilo. Porquê? Porque isso convém à comunicação social. Portanto, é isto, Alexandre. É um tema sensível. Mas... Não, surge muita ideia que é verdade, que os meios de comunicação devem vigiar o poder instituído, mas a pergunta que fica sempre no ar quando os meios de comunicação tradicionais têm um papel com agenda, quem é que vigia os meios de comunicação tradicionais? Devemos ser nós todos. Claro. Efetivamente é daí também que se inclui a questão da autorresponsabilidade, não é? Nós também temos que ter um filtro, exatamente como temos na internet, de que há um filtro, que há coisas que são dignas de ser ouvidas, há outras que nem tanto, e depois pelo meio há coisas que são verdade e há outras que não. Pronto. Não, a comunicação social é evidentemente um poder instituído mais ilegítimo, mais subversivo, mais abusivo do que se calhar o Bloco de Esquerda, para a nossa perspectiva, ou a nossa direita para o Bloco de Esquerda. Quer dizer, eles são os donos disto tudo. Até onde é que nós vamos parar se tolerarmos esta caminhada da comunicação social? E depois impõe agendas, um certo foco sobre os debates. Se for uma conversa com um jornalista, pode escrever este livro. Este é o meu 9º livro. Eu sujeito-me a ir a falar com um jornalista sobre problemas políticos, sociais, sem ele ter lido o meu livro. E depois vai achar que eu penso aquilo que eu não penso. Por exemplo, agora quando foram eleitos os 50 deputados, alguns jornais, eu vi por exemplo numa publicação da CNN, foram mostrar o que é que pensavam cada deputado do Chega e tal e tal. Então eu tenho 9 livros escritos.
Fiz uma frase qualquer num tweet. Eles pegam no tweet e espetam, ele pensa isto. Isto é um insulto à minha pessoa. Quer dizer, o jornalista que fez aquilo está a gozar com a dignidade humana, intelectual, cívica, política da minha pessoa. Quer dizer, você escreve 9 livros e vem um esperto e pega numa frase, num tweet qualquer e diz, é isto que ele pensa. Até podia pegar na frase desde que perguntasse ao seu autor se é efetivamente aquilo que ele pensa. Mas se ele está a apresentar o que eu penso, não é assim. Sim, tem que mais perguntar valia ao ficar autor. calado e dizer às pessoas, olha, de escrever 9 livros são estes, vá ver o que ele escreveu, o que ele disse. Quer dizer, a minha pessoa, a sua, a pessoa de todos nós fica na mão destes fulanos em termos de imagem pública. Isto não é um atropelo à nossa dignidade enquanto cidadão? E nós vamos ter que tolerar isto? Até quando? Quer dizer, nós aqui nos Chega, toda a gente viu, somos radicais na defesa da democracia, somos radicais antirrevolucionários, mas queremos uma transformação social que seja minimamente digna, séria, baseada em princípios. Onde é que eles estão? Certeza que estão do nosso lado e do outro, a gozar assim connosco, a fazer este tipo de coisas. Obrigado, professor. Obrigado. Tem aqui mais uma regra, vão ter as 12 numa playlist, que eu vou juntar as 12 numa playlist. Tem os links das redes sociais do professor na descrição, que vos redirecionam para o livro, e quando estiver nas livrarias mais habituais eu vou deixar também o link e podem comprar o livro, e depois aguardam por uma oportunidade para o professor deixar a tal dedicatória. Exatamente. Se for o caso. Sim, exatamente. Obrigado, Alexandre. Também é importante. Obrigado por estarem desse lado e até à próxima.